a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão bem clara, pois não confio no Papa ou em concílios isoladamente, já que é sabido que frequentemente eles têm errado e se contradizem. Estou atado às Escrituras que tenho citado, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem farei isso, já que não é seguro, nem certo e contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Aqui me firmo, que Deus me ajude. Amém. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje é dia de falarmos de Reforma Protestante, mais precisamente sobre a vida, o pensamento e o legado de Martinho Lutero. Escrito por Stephen Nichols, publicado pela editora Fiel com o título Além das 95 Teses. Como o próprio título do livro sugere, aqui nós temos muito mais do que uma biografia crua do reformador. Aqui nós vamos ter um estudo da teologia, do pensamento e também dos escritos de Martinho Lutero. O livro é estruturado em 4 partes, com no mínimo 2 capítulos em cada uma dessas partes. E aqui então eu vou fazer um breve resumo de cada uma dessas partes, no final falar os pontos positivos e os pontos negativos e obviamente dar a nossa nota para o livro. Então vamos nessa conhecer um pouquinho mais do reformador Martinho Lutero. A primeira parte do livro chama-se Lutero, uma vida. Nessa parte nós vamos ter uma biografia rápida do reformador. É interessante porque é dividido em 2 capítulos, então nós temos ali no primeiro capítulo os primeiros anos de Martinho Lutero, que vai do seu nascimento em 1483 até o ano de 1521. No segundo capítulo, então, nós vamos ter a continuidade dessa biografia, que vai pegar dos anos 1522 até 1546. Já logo no início você nota o quanto o nosso autor aqui é sucinto, objetivo naquilo que ele quer dizer, tanto que essa biografia eu indico que você leia talvez até separadamente do livro, se você quiser. Se você quer saber os principais atos de Martinho Lutero, leia os 2 primeiros capítulos aqui, que eles vão te dar os principais atos e aquilo que realmente importa você saber. Na segunda parte do livro, que tem como título Lutero, o Reformador, o autor começa nos falando sobre a vida de estudos de Lutero. E à medida que ele vai contando essa vida de estudos de Lutero, ele vai te mostrando como Deus foi guiando Lutero a estudar certas coisas e que lá na frente isso ia culminar objetivamente na reforma. É muito bom você ver isso. Você vê que tudo aquilo que Lutero fez antes da reforma parece que foi uma preparação para a reforma. Outro ponto importante nessa segunda parte é a respeito dos primeiros escritos de Martinho Lutero. Tem 3 escritos, os 3 tratados de Lutero, logo ali no início da reforma, que são importantíssimos para você entender o pensamento de Lutero e o que realmente ele queria fazer com a reforma. Esses 3 tratados são imprescindíveis para você entender a reforma e você tem aqui uma explicação e um comentário a respeito desses tratados muito bem feito pelo autor. Temos ainda um capítulo dedicado unicamente à polêmica da ceia do Senhor. É importante dizer que Martinho Lutero acreditava na transubstanciação, ou seja, ele acreditava que o vinho virava sangue de verdade e que o pão virava o corpo de Cristo verdadeiramente ali no momento da ceia. E é interessante você notar que nisso Martinho Lutero divergia de outros reformadores, inclusive reformadores que apoiavam Martinho Lutero, mas que quando chegava nessa parte da ceia havia divergência. Temos ainda, para finalizar essa segunda parte, uma exposição de um Martinho Lutero mais humano. Então você fica sabendo que ele se expunha ao perigo, arriscava a sua própria vida para cuidar dos doentes lá da peste negra. Era uma peste que estava dizimando as pessoas ali na Europa e Martinho Lutero então abriu a sua casa para funcionar como um hospital e ele mesmo cuidava de doentes, se arriscando a pegar a peste. Vemos um pouquinho também da relação de Lutero com os príncipes e ainda como Lutero combateu a Revolução dos Camponeses. O que é essa revolução? Quando começou a reforma, esses camponeses então acharam nos escritos de Lutero uma ideia ou um motivo para fazer uma revolução armada, para quebrar tudo ali contra aquilo que estava oprimindo o povo. E Martinho Lutero então
vai escrever diversos escritos contra a violência usada nessa revolução dos camponeses, o que levou inclusive o líder dessa revolução xingar Lutero de diversos nomes que não vou dizer por aqui. Mas é interessante você ver esse Martinho Lutero envolvido tanto ali no cuidado com a peste negra, no cuidado dos doentes que estavam com peste negra, em como ele se relacionava com os príncipes e ao mesmo tempo como ele se relacionava com a política, com aquilo que estava acontecendo ali ao seu redor. Já na parte 3 nós vamos ter Martinho Lutero como pastor. E aí nessa parte ele vai começar dizendo como Martinho Lutero se preocupava com a próxima geração, como ele se preocupava com as crianças. E aí durante algum tempo Martinho Lutero esperou que outros pastores, outros teólogos escrevessem algo para as crianças, como ninguém escreveu, então ele mesmo se propôs a escrever, e ele escreveu um verdadeiro tratado para crianças, obviamente com a linguagem infantil, que foi o Catecismo Menor. Lendo um pouquinho do Catecismo Menor, você vê a genialidade de Lutero, inclusive para escrever para crianças. E ele mesmo ensinava às crianças esse catecismo, ensinava os seus filhos esse catecismo. É um catecismo muito, muito bom. Temos ainda, nessa terceira parte, um capítulo todo dedicado às conversas à mesa com Lutero. Esse foi o livro que eu me arrependi de sortear aqui no canal. Assim que esse livro chegou, eu dei uma folheada nele, não achei ele muito interessante e acabei sorteando aqui no canal, e agora não tenho ele, e aqui nós temos um capítulo específico falando sobre as conversas à mesa de Lutero, e eu fiquei interessado porque através aqui desse livro eu descobri que era um olhar dos alunos de Lutero para o próprio Lutero. Quem escreveu esses conversas à mesa com Lutero foi os seus alunos que estavam ali. Então Lutero dizia alguma coisa e eles anotavam. E depois todas essas anotações se transformou no livro Conversas à Mesa. Muito interessante esse capítulo, gostei demais desse capítulo aqui no livro, tanto que eu fiquei interessado em ler esse livro e já estou atrás dele também. Outra coisa interessante nessa terceira parte aqui do livro é vermos como Lutero era dedicado à música também. E isso fez grande diferença no ministério de Lutero. Isso porque é o seguinte, naquela época eram poucas as pessoas que sabiam ler. Então mesmo os panfletos que Lutero distribuía, ou que outras pessoas distribuíam dos escritos de Lutero, não tinha assim uma ampla aceitação para o povão, porque eles não sabiam ler. Outras pessoas até liam para eles, mas eles não sabiam, eles não podiam pegar ali o panfleto e ler. Mas quando Lutero fazia hinos, cânticos, esses cânticos ficavam na mente, as pessoas gravavam e cantavam isso cotidianamente. Então isso serviu para colocar dentro da cabeça dessas pessoas a teologia de Lutero. A teologia de Lutero era também distribuída através dos hinos. E aí, mesmo aquelas pessoas que não sabiam ler, elas decoravam parte desses hinos e ficavam cantando durante o dia. Então, mesmo quem não sabia ler, era influenciado pela teologia de Lutero. Outra coisa interessante que nós ficamos sabendo aqui é que Mark Dever, sabe o Mark Dever lá dos Estados Unidos, não foi muito original sobre as suas marcas de uma igreja saudável. Isso porque nesse livro nós ficamos sabendo que Martinho Lutero já desenvolveu essas marcas da igreja, mas aqui seria marcas da igreja verdadeira. Começou com 3 marcas, depois, se não me engano, foi para 4, depois para 7, e se não me engano terminou com 9 marcas ou 11 marcas da igreja verdadeira. E Lutero apoiava tudo isso através dos seus escritos. Para finalizar essa parte 3, nós temos um Lutero totalmente preocupado com o sermão e dando ênfase e importância ao sermão no culto e na missa. Então ele fazia de tudo para que as pessoas percebessem que era através do ouvir a palavra de Deus, ouvir o sermão e a pregação, que a vida dessas pessoas seriam modificadas e transformadas. E ele então também se dedicava muito ao estudo da palavra de Deus para ministrar um bom sermão. Ele achava que isso era uma das partes mais importantes que o pastor tinha que fazer. Era estudar bem a Bíblia para ministrar um bom sermão ali para as pessoas, para que elas entendessem a vontade de Deus. E isso era tão característico em Lutero e tão importante para ele, que diversas vezes ele chegou a fazer greve de sermão. É isso mesmo, você não entendeu errado. O que acontecia? Ele começava a pregar sermões e aí ele via que as pessoas não estavam respondendo a esses sermões. Aí o que ele fazia? Ele fazia greve de sermões até as pessoas pedirem para ele pregar novamente e ele então exortar as pessoas que ele pregaria, mas que as pessoas teriam que praticar aquilo que ele estava pregando. Bem, para finalizar a parte 4, nós temos as 95 teses de Martinho Lutero, todas elas expostas aqui no final do livro.
e com comentários do autor. Nem todas as teses têm comentário. Em algumas teses ele vai colocar várias teses, fazer um bloco de várias teses e aí comentar esse bloco logo após. Mas é muito importante você ler as 95 teses, porque nós vivemos dizendo sobre elas, né, falando sobre as 95 teses de Lutero, mas a maioria das vezes nós nunca lemos as 95 teses. E aqui nós temos uma leitura agradável porque ela nos é explicada pelo autor. E aí esse livro ainda vai contar com um guia de leitura dos livros de Lutero. Para nós aqui não serve muito porque nós temos poucas obras de Lutero traduzidas para o português. Mas se você lê em inglês, eu aconselho você ler esse guia, né, que o autor nos preparou para que você leia na ordem que ele colocou aqui. Segundo ele, vai facilitar o seu entendimento a respeito da teologia de Lutero. Muito bem, agora nós vamos para os pontos positivos e negativos do livro. Mas antes eu quero dizer para você que a nossa lojinha www.livrositeologia.com.br está em promoção com 50% de desconto em todos os livros. Então você vai comprar livros com 50% de desconto, o frete é fixo para todo o Brasil a R$ 7,90, mas se você comprar acima de R$ 90, o frete sai grátis. Então é 50% de desconto e se você comprar acima de R$ 90, o frete ainda sai grátis. Acesse lá www.livrositeologia.com.br. Vamos então aos pontos positivos desse livro. O primeiro deles é que é uma leitura muito fluida e agradável. Sabe aqueles livros que você começa a ler e não quer soltar? Pois é, esse é um deles. Eu comecei a ler esse livro e não quis soltar, porque é a leitura muito agradável, muito fluida. A forma como o autor expôs os argumentos, os fatos, é muito bom de se ler. Então você pega o livro e você sempre quer ler mais um capítulo. A biografia de Lutero, por exemplo, lá no início dos capítulos, né, nos 2 primeiros capítulos, você pega esses 2 primeiros capítulos, você vai ver o quanto o autor é sucinto, objetivo, coloca ali tudo aquilo que precisa estar ali, mas a forma como ele coloca é uma forma muito, muito fluida e você então pega gosto pela leitura. Outro ponto positivo desse livro é a edição da editora Fiel. Tá muito boa, muito bem revisada, um ou outro errinho, mas assim, muito, muito esporadicamente. E é um livro com folhas amarelas, é um livro com letra bem grande, então você não tem nenhuma dificuldade em ler, tem espaçamento entre linhas, isso sem contar que aqui do lado tem um espaço bem legal, não sei se aqui está dando para ver, ó, onde você pode fazer as suas anotações a respeito do livro. Temos ainda um outro ponto positivo que são as curiosidades apresentadas pelo autor no livro. E aí eu tenho que realmente dar o braço a torcer para o autor, porque ele coloca algumas curiosidades, mas as curiosidades são sempre pontuais, então ele não enrola. Todos os capítulos e argumentos que ele vai apresentar, como eu disse, é de forma sucinta e objetiva. Então em cada um dos capítulos está realmente aquilo que precisa estar. E você não sente falta de nada, mas também você não sente que o autor está te enrolando e está, sabe, rebuscando e dando voltas para falar aquilo que precisa ser falado. É um livro objetivo e sucinto. Por fim, o autor não deixa nenhuma ideia errada na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando ele vai falar sobre um determinado assunto, mas o próprio autor percebe que se ele colocar somente aquele parágrafo, você pode ficar com uma ideia errada daquilo que Lutero quis fazer, então logo embaixo ele vai explicar realmente o que Lutero quis dizer com aquilo. Vou dar um exemplo disso. Ele vai falar como Lutero combateu o clericalismo. Né? Antigamente só os clérigos ali tinham permissão para ler a Bíblia e como Lutero combateu tudo isso daí. Mas aí, para não dar uma ideia errada de Lutero, de que Lutero seria totalmente anticlerical e queria destruir para sempre o clericalismo, ele vai expor, olha, não é que Lutero queria que desaparecesse os pastores e padres, nada disso. Ele só não achava que eles eram especiais ou melhores do que os leigos ali. Então ele deixa tudo muito claro para que você não tenha nenhuma ideia errada daquilo que realmente foi a ideia de Lutero. Então, mais um ponto positivo desse livro. Bem, é um livraço, um livro muito bom, recomendo demais que você leia por tudo isso que eu disse. Mas tenho que falar dos pontos negativos do livro também. Mas, antes de falar dos pontos negativos e também da nota desse livro, eu preciso alertar você a respeito do nosso sorteio. Nós estamos sorteando um livro por semana até atingirmos 20 mil inscritos. O livro dessa semana é Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira, editora Vida Nova.
Para concorrer a esse livro, o que você precisa fazer? Você precisa responder a todas as perguntas dos vídeos da semana. Em cada um dos vídeos, durante toda a semana, eu estou fazendo algumas perguntas. E aí você deve responder a todas elas. Então, olhe lá no primeiro vídeo qual é a pergunta do primeiro vídeo, olhe no segundo vídeo qual é a pergunta do segundo vídeo e também responda a pergunta desse vídeo e aí você vai estar participando do sorteio, ok? A pergunta desse vídeo é: você já leu algum livro de Lutero? Já leu algum livro escrito por Martinho Lutero? Se já leu, qual livro você leu? Responda lá embaixo nos comentários desse vídeo e participe do nosso sorteio. Pois bem, vamos aos pontos negativos e a nota desse livro. Muito bem, o único ponto negativo que eu poderia dizer desse livro, na verdade eu nem considero realmente um ponto negativo, mas eu preciso dizer para você aqui. O que acontece? É um livro que não fala muito ou não tece muitos comentários sobre atitudes negativas de Lutero. Então nós sabemos que Lutero pisou na bola em algumas vezes. Só que aqui nós temos um livro que, mesmo que cite ou que mencione essa pisada na bola de Lutero, ele vai mencionar bem de forma superficial e ainda vai tecer comentários que dão a entender que tipo ele está passando pano para Lutero. Então, se ele vai falar, por exemplo, da relação de Lutero com os judeus, ele fala muito sucintamente e ele fala tipo assim: ó, isso é para nós vermos que até Lutero tinha os seus erros, que era apenas um homem e tal. Mas você não vê ele de maneira nenhuma entrando e adentrando esses assuntos que desabonem a vida de Lutero. E por que eu não acho que isso é um ponto negativo desse livro? Porque desde o início do livro, nós ficamos sabendo que esse é um livro realmente que vai trazer um tributo e uma honra a Martinho Lutero. Então não é objeto do livro fuçar nessas coisas e nos pontos desabonadores de Lutero. Então desde o início do livro você já fica sabendo disso. Então, por isso que eu não acho que é um ponto negativo do livro, porque logo no início você já fica sabendo que é alguém que admira Lutero, que está escrevendo sobre as coisas grandes que Lutero fez. Então ele não prometeu uma coisa e entregou outra. Desde o início do livro ele já deixou bem claro: olha, você não vai ver aqui os pontos desabonadores. Isso aqui é um livro literalmente para honrar a vida de Martinho Lutero. Pois bem, vamos à nota desse livro. Além das 95 teses, Stephen Nichols, da editora Fiel, vale 9 mochés, com muito louvor. Fica aqui a minha dica: se você não leu nada sobre Reforma Protestante, comece com esse livro. Esse é um livro fundamental, mas além disso é um livro muito bom para você começar a ler sobre Reforma Protestante. Indico que você inicie por esse livro. E mesmo você que já tenha lido outros livros sobre Reforma Protestante, fica aqui minha forte indicação de um livro agradabilíssimo, um livro que você pega e não quer soltar.